Olá, amigo, amiga da Escola de Fé e Política, Dom Joaquim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Hoje, dia 27 de novembro, às 19h40, vamos fazer a nossa 16ª aula gravada. E, desde já, eu te convido, você que vai assistir depois, se gostar, com certeza você vai gostar, né? Vai multiplicar esse assunto, porque hoje à noite nós vamos fazer o terceiro passo para nós, das escolas da REC, Rede de Escola de Fé e Política do Estado de São Paulo. Nós publicamos uma cartilha, não é? Cartilha da Pastoral Fé e Política, Caderno de Fé e Política do Regional Sul 1 do CNBB, eleições 2024. E neste caderno, nós abordamos 3 pontos importantes. A importância da participação política dos leigos e das leigas. 2, a centralidade das políticas públicas em nossas vidas cotidianas. Terceira parte, prioridades locais, ações pastorais e comunitárias e critérios para o que fazer depois das eleições. E hoje à noite, nós queremos dialogar com o Guto Tavares, aqui de Guarulhos, do PDT, e com a Cássia Gonçalves, do PT, lá de Caraguatatuba. Isso mesmo. 2 vereadores eleitos em profunda comunhão com as comunidades de base, com a Igreja Católica, com os sindicatos, com os movimentos populares. Então, queremos dar as boas-vindas ao Guto, à Cássia e aos amigos, né, que estão assistindo agora a nossa live. Há uma onda de terceirização, de quarteirização do trabalho e de privatização dos serviços públicos. Pouco contribuiu para o atendimento à população. As terceirizações vão para a quarteirização. E, cada vez mais, o serviço torna-se péssimo, de baixíssimo nível. E também, por que não, as denúncias de corrupção. Quando, por ocasião do 29º Grito dos Excluídos, perguntamos, você tem fome de quê? Tem sede de quê? As respostas tocam as necessidades básicas para viver com dignidade. Trabalho, moradia, saúde. Um SUS cada vez melhor. Uma saúde digna, que não deve ser comprada com mercadoria. E para conversar sobre esses temas e muitos outros, estão conosco a Cássia Gonçalves e o Guto Tavares. Guto, Cássia, bem-vindos. Obrigada, padre. Quero agradecer aí o convite, agradecer a Cecília, dar uma boa noite, né, para todos e todas. Boa noite, né, o meu colega vereador eleito, né, que a gente vai ter muito trabalho aí pela frente. Enfim, estou aqui à disposição para bater esse papo. Guto. Boa noite, Padre Friso, boa noite a colega vereadora Cássia, boa noite a todas as amigas, a Maria, a Olga, que eu vejo aqui, as demais que não estão aparecendo na tela, os amigos também. Estamos aqui para dialogar, e é o que o Padre Friso falou, né? O processo eleitoral, a eleição termina com a apuração dos resultados, mas a responsabilidade não só nossa, que fomos eleitos, mas de toda a sociedade, ela é permanente. Então, é importante a sociedade estar sempre participando também, acompanhando o mandato dos vereadores, para que eles possam se dar um retorno de acordo com o que se comprometeram para a sociedade. Se não fizer, serem cobrados por isso. Então, quem gostaria de falar primeiro, contar um pouco a longa construção que vocês fizeram, né? Creio que não é a primeira vez que vocês se candidataram, não é? Da onde vieram os votos, quais eram as suas bases de apoio, enfim. Gostaria aí de 5 minutos para cada um de vocês, o Guto e a Cássia, dizer um pouco aí de onde vocês vêm, qual é o caminho, as veredas que construíram a sua candidatura.
Cássia, quer começar? Posso? Pois não, querida. Então, eu sou mineira de nascimento, né? Montes Clarense, mas moro há 27 anos aqui na cidade, sou formada em serviço social, e desde 2008, 2009, né, quando eu efetivei, né, a minha filiação no Partido dos Trabalhadores, eu comecei a construção pela luta por um transporte público de qualidade e por moradia digna. E 2012 foi a minha primeira candidatura, né? Eu candidatei a vereança, fui a quinta mais votada, né, do partido, mas tendo como uma construção, né, diária até chegar hoje. Em 2016 fui candidata novamente, né? E nesse período a gente foi aumentando aí a participação nos movimentos sociais, né? Moradia digna, transporte público de qualidade, uma cultura democratizada, tivemos aí uma luta pelo Conselho Municipal da Juventude, enfim, foram lutas que foram, né, o movimento de mulheres, aí eu fui para o Conselho da Condição Feminina, onde a gente pôde fazer muitos debates importantes acerca do enfrentamento à violência contra a mulher, a questão do fortalecimento e capacitação, né, das mulheres para o mercado de trabalho. Tivemos também um debate nesse período aí, até hoje, inclusive, né? A gente ontem nem participei, acerca da população em situação de rua, né? Qual a política a gente deveria discutir que não fosse uma política que geralmente as cidades querem discutir, que é uma política higienista, né? Mas uma política com que a população de rua fosse, de fato, integrada, né, reintegrada à sociedade, né, com dignidade, com olhar, né, primeiro na questão da saúde, né, e, enfim, é um debate que agora a gente volta a fazer com mais força, inclusive no parlamento, até por conta, né, do aumento da população em situação de rua devido à pandemia e muitas outras coisas também. 2018, naquele momento difícil que o país, né, vivia, com o golpe na presidenta Dilma, com o presidente Lula preso, eu fui chamada a ser candidata a deputada estadual, né, pelo partido, pelo nosso ministro Marinho, e aí, para reforçar o nosso nome, a nossa posição na cidade, e com isso a gente fez um bonito debate, inclusive fizemos um debate, né, Cláudio, muito importante acerca do tráfico de pessoas, em especial de meninas e mulheres, para a rede de prostituição, que aqui a nossa região é uma das possíveis rotas, né, no litoral norte, através do Porto, e aqui a Dutra também, aqui no Vale. 2020, né, foi um ano que aí veio a pandemia, toda aquela coisa, a gente mais uma vez se colocou à disposição nessa construção, e aí onde eu falei que seria talvez aí a minha última candidatura, né? Era a terceira candidatura à vereança, só que aí o Cláudio me deu um chacoalhão quando eu falei que a gente precisava construir uma nova liderança, né? Porque a gente já vinha tentando a terceira vez, e foi nesse chacoalhão que eu percebi que esse projeto ele não era a Cássia que decidia se ia parar ou ia continuar. Esse projeto ele estava sendo construído coletivamente, representava uma frente de movimentos, né, de coletivos na cidade, e foi aí que a gente fortaleceu, aí montamos na Feira do Rolo, que é uma feira, acho que toda cidade tem uma Feira do Rolo, né? Onde a cidade inteira passa. Aqui nós temos também. A gente fala que é o shopping chão ou shopping popular. Todo mundo passa lá nessa feira. E nós montamos por um ano a Barraca da Democracia. E durante esse um ano, a gente acordava todo domingo às 4h30 da manhã, íamos para a feira, levava a chapa de lanche, refrigerante, bebida, mas fazíamos a roda, o coletivo Linhas do Mar. Iam para lá abordar, a gente fazia debates, pegava alguns temas, começamos com a barraca e ficamos, no final desse um ano, terminamos com 4 barracas armadas, quase tomando conta da feira. E ali a gente
conseguiu, né, fazer um debate importante com a população, ser uma referência até para que a gente pudesse, em 2022, diminuir, né, a votação né, do antidemocrático que estava, né, aí no poder, do Bolsonaro, que teve 73% da votação na cidade. A gente conseguiu com que o presidente Lula tivesse 41% dos votos. Então, assim, foi um avanço. E dentro desse avanço a gente parou com a barraca, porque assim, nós ficamos um ano praticamente sem final de semana, né? Que era sexta, sábado e domingo. E aí, com isso, o pessoal cobrando, a gente montou o Espaço Cultural Casa da Democracia, que na verdade, pulei uma parte, que 2020, padre, com a pandemia, a gente defendia o Fique em Casa, né, para que as pessoas ficassem protegidas, e a cidade passou por um momento onde tinha problema na licitação de cestas básicas, né? Então, assim, o Fique em Casa, mas fique pelo menos com comida na mesa. E aí a gente começou uma grande campanha, e eu e o Luan, que é o atual presidente do PT, que é jovem, né? Nós falamos, olha, eu não sou tão jovem, mas era mais jovem do grupo, e ele falou, a gente tem que ir para a linha de frente, né, fazer o que, pelo menos que o mínimo chegue na mesa, né, das famílias. E o coletivo Linhas do Mar começou a fazer máscaras, né, e aí fazia as máscaras, dobrava bonitinha, colocava um bilhetinho, né, higienizava, colocava num saquinho, e com a frase, defenda o SUS, né? E com isso a gente levava a proteção, a máscara, e levava a comida, né? Para a gente poder aí fazer a defesa da proteção das famílias naquele momento. E esse instituto, aí criamos o instituto, como começou a movimentar muito recurso, eu falei, gente, a gente precisa organizar. Aí montamos o instituto, fizemos uma conta, né, jurídica, e esse instituto, que era o Instituto Educação e Justiça Social, se transformou depois, após esse período, no Espaço Cultural Casa da Democracia, que hoje tem uma sede há 1 ano e meio, né, que é financiado coletivamente por um grupo de pessoas e pelas ações de finais de semana que a gente faz para almoço, onde a gente sempre reúne os amigos, né, as pessoas que queiram ir lá conhecer, as meninas vão bordar, né, e os meninos também, porque tem companheiros também, ou ler um livro, nós temos lá uma biblioteca comunitária, enfim. E com isso foi fortalecendo a luta, os movimentos, e o meu nome começou a se tornar uma referência, porque assim, tudo que a gente tinha, tudo que tinha de demanda na cidade, que as pessoas não conseguiam avançar, geralmente elas chegavam e a gente sempre fazia o diálogo, né, o enfrentamento que eu precisasse fazer, a conversa, para a gente poder ter êxito. E assim foi, né, a nossa construção, que resultou, né, num resultado muito positivo. Eu fui a 4ª mais votada da cidade, né? Nessa eleição. Fui a 4ª mais... São 15 vereadores, dos 15 eu fui a 4ª mais votada, no geral, né, dos 300 candidatos, e uma candidatura construída com coletivos de cultura, de mulheres, moradia, meio ambiente, educação, a população LGBTQI, a PN+, juventude. A gente tinha todo mundo que acredita, e uma das coisas que a gente falou muito, que nós tínhamos que fazer uma atuação, que a nossa atuação seria uma atuação democrática, popular e participativa. Então, assim, a gente tem uma grande missão, um grande desafio, que é fazer com que as pessoas voltem a discutir a cidade que elas querem e ajudem nessa construção. Acho que Deus meus. Nossa, que história bonita. Ô, Guto, a Cássia falou 10 minutos. Você pode também falar 10 minutos, viu, Cássia? Perdão. Guto, sua apresentação aqui para a gente fica livre, querido. Grato pela presença. Eu sei que está de folga aí, Guto. Eu estou te atrapalhando sua folga com o filho. Não. Vamos
isso assumido. Eu só peço aí, caso aconteça uma queda, eu não estou com um sinal aqui 100%, mas a gente trabalha para voltar aqui, tá? Vamos lá. Meu nome é Guto Tavares, eu sou jornalista, tenho 39 anos de idade, sou o pai do Miguel. Tenho uma infância, uma origem muito simples e humilde. Eu sou o filho mais velho de 5 irmãos. Meu pai era um trabalhador da Proguaru, que aqui na cidade de Guarulhos fazia a limpeza da cidade. Meu pai trabalhava varrendo guia, pintando guia e varrendo rua. Minha mãe, um auxiliar de limpeza numa creche. Meu pai faleceu em 2020. Minha mãe está com a gente até hoje, graças a Deus. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade, na feira, que tem inclusive aqui na rua Avenida Purus, que é em frente à paróquia Sagrada Família, que à época não era uma paróquia, era só uma capela. Trabalhei no Mercado Barbosa como pacoteiro, trabalhei na feira, trabalhei como motoboy. Aí, em 2008, eu consegui uma bolsa na faculdade, me formei em jornalista, e a partir daí passei a acompanhar a vida política e social da cidade de Guarulhos. Fui ser assessor de uma vereadora chamada Luísa Cordeiro. Trabalhei nos principais veículos aqui de comunicação da cidade, tudo. E aí, em 2012, a Luísa tentou a reeleição e não foi reeleita. Ela tinha tirado já 3 mandatos pelo PCdoB como vereadora, e ela voltou para a vida dela de professora. Ela falou: Guto, eu quero me aposentar na sala de aula como professor e não vou mais disputar a eleição. E aí foi que eu decidi, em 2016, encarar um primeiro desafio, disputei a eleição, tive 1.200 votos. Eu lembro até que no dia da apuração, os amigos estavam chorando de tristeza e eu de alegria, porque eu com 3 pessoas, né, ajudando, sem recurso, teve 1.200 votos, e eu sabia dessa votação porque a política é uma ciência humana, mas a eleição é matemática, você consegue ter uma noção da sua votação. E aí, já no mês de janeiro, né, após a eleição de 2016, eu já comecei a aumentar o time. Fui atrás de alguns pré-candidatos ou candidatos que tinham tido uma votação menor. Foi quando a Genesi, que também era coordenadora da paróquia, veio me apoiar. Ela tinha sido candidata também, tinha tido 400 votos. Aí, em 2020, eu vim pela segunda vez com a perspectiva de vencer a eleição, e eu venceria a eleição até abril. Quando abriu no PDT, chegou um candidato aqui muito forte na cidade, que é o Martelo. Muito recurso financeiro, tudo, uma estrutura bem gigantesca. E eu falei: pô, vou ser o segundo. Já sei que eu sou o primeiro no PDT. Se fizer 2, eu tô dentro. Mas eu decidi permanecer no PDT porque eu tive o apoio já em 2020, muito expressivo, mas não total, do Sindicato dos Metalúrgicos, que é muito forte na cidade. E mesmo sabendo que eu seria o segundo, que eu não teria condição de passar o Martelo em votos, eu fiquei acreditando que poderia fazer 2. Não fez, fiquei como primeiro suplente. E aí agora vim 2024 candidato com um pensamento muito parecido, Cássia, no sentido de não vou disputar mais a eleição se eu não vencer essa. Porque eu já tenho dado a minha contribuição. São praticamente 10 anos, né, abrindo mão de várias questões até pessoais para poder se dedicar à vida pública, porque, embora eu tenha conseguido equilibrar a minha profissão, que é o jornalismo, com a política, eu lembro que, de fato, eu decidi ser candidato foi em 2014 a primeira vez, até 2024. Então foram 10 anos para conquistar a vitória. Uma vitória conquistada na base do trabalho, né? De muita interlocução com os movimentos sociais, alguns também, com os trabalhadores, com a igreja. E aí fomos para a disputa agora de 2024. Eu recebi 4.324 votos, o PDT acabou elegendo um vereador, e eu fui eleito, e junto com a vitória vem também a responsabilidade, né, de corresponder à confiança das pessoas, porque a gente tem um problema aqui em Guarulhos muito relacionado à compra de votos. Tem muitos vereadores que fazem a campanha com essa estratégia, né, no sentido de... O eleitor também ele tem esse vício, né? Vamos ser sinceros também, que a culpa não é só do político, não, que o eleitor também tem esse vício em muitos casos. Mas o nosso voto, não vou dizer a você todos, mas a maioria desse voto é um voto mais consciente. Eu fiquei uns 30 dias para conseguir responder todo mundo que me mandava mensagem no WhatsApp, parabenizando. E eu recebi mensagem de declaração de voto do delegado de polícia, professor, empresário, sindicalista, gente do povão, mas que vota consciente. Então foi um voto mais consciente, e essas pessoas vão acompanhar o mandato. E eu fico muito feliz, porque eu queria muito ser vereador, estou preparado para ser um bom vereador na cidade, que é uma grande metrópole, mas eu não queria chegar lá de qualquer jeito, eu queria chegar lá tendo lastro nos trabalhadores, lastro nas mulheres, na igreja, nos professores, para quando eu estiver lá na Câmara, a partir de janeiro, quando eu tiver que votar um projeto, o prefeito mandar um projeto lá que, na nossa avaliação ou na avaliação da sociedade, for ruim, eu ter a condição de votar contra, porque eu vou votar respeitando a minha base, respeitando aqueles que me deram voto de confiança. Então, eu estou muito gratificado por ter sido eleito, mas não de qualquer jeito, por ter chegado lá na Câmara Municipal, ter chegado lá com o apoio desse voto mais consciente, que isso me dá um laço, me dá
uma força maior para eu poder fazer um mandato que, de fato, corresponda à expectativa da sociedade, que, de fato, resgate nas pessoas a confiança de que a política é o meio pelo qual a gente transforma verdadeiramente a sociedade. E eu digo o seguinte, né, especialmente aqueles que votaram em mim aqui na cidade, e aqueles que não votaram também, mas especialmente a quem votou, que ninguém que votou em mim vai se arrepender ou vai se envergonhar, porque lá na Câmara Municipal eu vou ser um vereador que vou saber me posicionar favorável ao que for de interesse da sociedade e ser combativo e contrário ao que foi ruim para o povo. Por exemplo, uma terceirização desmedida, taxa do lixo como foi criada no município pelo atual governo, e outros desmandos tantos, né, principalmente na área da saúde, da educação, que a gente tem muito enfrentamento a fazer aqui nesse município. É isso. Queridos, queridas, agora a palavra está aberta a todos. Eu já falei demais aqui com os nossos queridos convidados aí. Então, eu deixo aí a sala aberta, fecho no microfone. Como é que a gente vai fazer esse diálogo? Vocês vão perguntando, eles vão respondendo, ou temas específicos? Como é que vocês querem apresentar? Ô, Friso, Pois não. acho que seria interessante, assim, um bloco de 2, 3 pessoas, e aí direciona a pergunta, né, para a Cássia ou para o Guto, e aí eles respondem, porque daí a gente vai permitindo que mais gente vá participando, tá bom? Ok, então, uma pergunta, 2 perguntas, está aberto aí o hall para perguntas aí. Oi, Antônio, pode fazer a sua pergunta. O Antônio... Como vocês pretendem fazer para manter o contato com a base? Já pensaram nisso? Deu para entender, Cássia? Gutenberg, Guto, ótimo. Próxima pergunta. Contato com a base. Pois não, Cecília? Primeiro, padre, nossa, eu quero dizer da alegria, né, do Guto estar aqui, falando toda a história dele, que eu não conhecia, Guto. Eu morava em Guarulhos, né, Guto? Eu estou morando em Caraguá da pandemia para cá, mas eu confesso que eu não te conhecia. Parabéns. Gostei muito da sua fala e de saber da sua trajetória. E assim, padre, uma pena que aqueles nossos candidatos, né, não estão aqui, os que não se elegeram, para poder participar dessa roda, né, para poder conversar, tirar dúvidas e falar com eles. É uma pena mesmo. Mas, assim, o que eu queria saber de vocês dois é como é que se faz no começo quando não se tem verba nenhuma, porque eu tive olhando, né? Claro que a Cássia e acho que o Guto, eu não sei, porque eu não vi, tiveram uma verba expressiva nessa eleição. Mas eu reparei que outros candidatos tinham R$2.000, né? Sabe, R$2.000. Como é que vocês fazem lá no começo, quando vocês também só tinham esses R$2.000? Como é que era? Essa é a minha pergunta. Boa, então, é isso aí. Então, 2 perguntas. Quem começa? Posso começar? Não, Cássia, à vontade. Pois o Contato com a base, né? O mandato, a primeira coisa que a gente vai fazer assim que tomar posse é construir o conselho do mandato e fazer o gabinete itinerante. Nós já temos um grupo, né, que discute, né, toda a nossa atuação, né, desde a construção, aliás, né, são diversos coletivos em torno, e como a fala nossa durante toda a campanha foi nessa construção né, do mandato democrático, participativo e popular, então a gente precisa, a ideia é a gente usar todas as ferramentas que a Câmara Municipal ela tem, como audiências públicas, fórum de debates, para a gente poder chamar a população, né, talvez começando com temas específicos, né, a participar da vida política da cidade, porque a população está muito desacreditada, né? Então, assim, a gente aqui, Caraguatatuba é uma cidade que a gente fala que é uma cidade rica com povo empobrecido. É uma cidade que tem um orçamento de mais de 1 bilhão, a previsão é 1,3 bilhão. Vamos colocar aí arredondando 140 mil habitantes, você divide isso por cabeça, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente poderia ter
um transporte público de qualidade com a tarifa zero ou uma tarifa social, né, que de verdade, né, caiba no bolso do trabalhador, com a integração e horários que de verdade contemple, né, as pessoas. A gente poderia ter centro de fomento para emprego, para geração de emprego e renda, uma saúde de qualidade, enfim, cultura acessível para todas as pessoas, né? O famoso direito à cidade, ou seja, direito a usufruir de tudo que a cidade tem. A gente tem pessoas aqui que moram na cidade que até hoje não conhecem a praia. Se falar assim, você fala mentira. Mas é verdade, a gente tem crianças que, para o pai levar a praia, que mora lá no fundão do Pegorelli, ou do Poço das Antas, que não tem acesso, né, à cidade. A gente tem... a gente tem aí o compromisso de fomentar esse debate e de trazer as pessoas para o centro dessa discussão. Então, assim, essa é uma tarefa que a gente tem, que a gente vai fazer, que a gente já vem... um dos principais temas que a gente vai discutir é a habitação. Nós estamos há 8 anos sem um projeto habitacional aqui para a cidade. Então, assim, a gente tem hoje assim, muitas ocupações que Caraguá não tinha. Por quê? Porque, bem ou mal, nós tivemos a construção de alguns projetos habitacionais antes, né, do governo Bolsonaro, que foi no governo da presidenta Dilma. Nós tivemos 1.950 casas, Minha Casa Minha Vida, a única cidade do litoral que trouxe, né? Então, assim, eu acho que esse ponto é importante, estar nas lutas da cidade e conectar as pessoas com essas lutas, né? A luta é de todos nós, né? E sobre a verba, Cecília, quando, em 2012, eu me lembro que o único recurso que eu tinha foi o recurso que o Severino Luna, ele falou: Cássia, escolhe aí 3, 4 pessoas para trabalhar, né, com você. O deputado, então, na época, Marco Aurélio de Souza, ex-prefeito de Jacareí, né, o Marco falou: Cássia, eu vou te mandar um material. O Ademir e a Lídia, naquela época, assim, eu moro aqui em Caraguá, não tenho familiares aqui, né, eu perdi meus pais muito cedo, enfim. E eu precisava trabalhar para pagar aluguel, água, luz, e o Ademir e a Lídia falou, olha, e eram 3 meses de campanha em 2012. O Ademir e a Lídia falou, olha, durante o período que você for candidata, não se preocupe com o seu aluguel e nem com comida. A gente está junto com você. E eu trabalhava num sindicato, então eu precisei me afastar, porque eu não sou funcionária pública, eu representava uma empresa lá dentro. Como tinha um monte de candidatos no Sindicerv, então, assim, a preocupação deles era eu dentro da estrutura. Então, eu precisei sair, fiquei sem renda. E nisso a gente foi indo, fizemos, né, um enfrentamento. Em 2013, eu fui para assessorias parlamentares. Então, eu fui assessora do deputado Marco Aurélio, né? Eu fui assessora da deputada federal Ana Perugini. Depois eu fui para a assessoria da deputada estadual Márcia Lia e, por último, para a assessoria do deputado federal Kiko Seleguin, né, que eu me exonerei agora em julho, né, para disputar a eleição. Então, nessa construção, a gente sempre teve à frente das lutas e foi formando um grupo de apoio em torno dessa candidatura que financiava ela coletivamente, né? Então, assim, todo esse processo, essa foi uma campanha que eu tive um recurso maior, assim, um recurso mais expressivo, porque eu era uma candidata que, pela construção, eu tinha potencial de eleição, era a principal candidata, fui a mais votada do PT nas últimas 2 eleições, né? E, por ser mulher negra, aí eu consegui um aporte maior por isso. Mas, mesmo assim, a gente teve a pré-campanha, foi toda financiada, né, pelo coletivo que cerca a gente, né? Então, assim, acho que essa construção, quando a gente fala que o projeto ele é coletivo, ele foi financiado e ele vai ser executado, ou seja, essa atuação ela precisa ser coletiva também. Então, a gente tem aí muita responsabilidade, porque tem investimento coletivo nessa nossa eleição. Coisa bonita. Guto, as 2 perguntas para ti. Sobre o contato com a base, eu acho que é simples, né, para todo político que se elege
do ponto de vista popular, né, com a relação com o povo, é você fazer o caminho de volta. Eu, na eleição, eu trabalhei praticamente 60 dias sem nenhuma folga, e era agenda 20 horas por dia, porta de fábrica. Aqui em Guarulhos tem muitas metalúrgicas, igreja, casa do vizinho, casa do povo, feira. Então, o que você fez em 60 dias, você tem 4 anos para retribuir, para voltar. Eu mesmo vi ele numa quermesse. Você tem 4 anos para voltar nesses locais e agradecer a população e colocar o seu mandato à disposição. Então, eu venci a eleição trabalhando. Esse foi o segredo para vencer a eleição. E o mandato será um mandato trabalhando, né, para você manter ali uma coerência com a sua fala e a sua ação. Então, essa parte de ter um contato com a base é bem tranquila. E hoje em dia também a gente tem as redes sociais que ajudam a potencializar. Eu acho que a gente que está no campo mais progressista tem que aprender também cada vez mais a se empoderar dessas ferramentas de tecnologia e inovação. Redes sociais não podem ser utilizadas apenas por políticos que não estão aí no nosso campo de entendimento. A gente tem uma dificuldade com isso porque eu, pelo menos, não sou, embora seja jornalista, comunicador, eu não tenho a facilidade de lacrar, como eles falam em redes sociais. Eu não vou pendurar uma melancia no pescoço para aparecer, eu não vou chegar numa UPA e apontar o dedo na cara da profissional que estiver lá trabalhando, a servidora pública, ou no GCM, provocar o GCM até ele me dar uma cacetada para eu ter 1 milhão de visualizações nas redes sociais. A gente não sabe, eu não sei fazer esse tipo de política, mas a gente tem que aprender a usar melhor as redes sociais. E do ponto de vista da estrutura de campanha, a verdade é uma só, né? Política, para você vencer, política é a união entre prestígio e dinheiro. Quanto mais prestígio você tem, menos dinheiro você precisa. Mas não se faz eleição, não se ganha eleição sem dinheiro. Eu disputei 2 e 3, né, para vencer uma, e eu sei que é necessário ter estrutura financeira, senão você não vence a eleição, a não ser em um milagre ou outro, né? Uma pessoa que viraliza muito em rede social, mas mesmo assim, se for para viralizar em rede social, você precisa ter dinheiro para patrocinar o seu conteúdo. Então não se ganha eleição sem ter recurso financeiro. E na primeira eleição foi muito simples, né? Eu lembro que eu tinha um carro de som que o partido forneceu e a contratação de 3 pessoas, mas éramos 4. Rodamos aí a cidade, mais material de campanha e tal, tivemos o resultado. Na segunda eleição, o recurso já foi bem melhor e a gente conseguiu 3 mil votos. Nessa terceira eleição, o recurso praticamente dobrou, para poder dobrar os votos. Então é mais ou menos isso, né? A gente teve uma estrutura boa dentro do PDT, não é uma campanha milionária, acho que aqui em Guarulhos certamente foi o voto mais barato, foi o nosso. Como é que você faz essa conta, né? Você pega o valor que você gastou na campanha, divide pelo número de votos e você chega ao custo do voto. Nosso voto certamente foi o mais barato no município, mas também não foi o mais votado, né? Teve vereador aqui na cidade de Guarulhos, teve 18 mil votos. Uma bandeira mais midiática, né? Com uma bandeira mais assim, conservadora. O Guarulhos é uma cidade que ela é conservadora. O presidente Lula, por exemplo, nunca teria sido presidente da República se fosse depender de Guarulhos. Ele nunca venceu a eleição em Guarulhos. Nem ele, nem Dilma, nem enfim, o campo mais progressista. Aqui é uma cidade mais conservadora, embora na última eleição, na penúltima eleição, até mesmo na última eleição, a diferença diminuiu, mas o Bolsonaro teve mais votos em Guarulhos que o próprio Lula. Então, é uma cidade mais conservadora. E agora, assim, como é que se faz essa manutenção? Buscando cada vez mais o voto consciente, né? Eu não sou um milionário, nem pretendo ser, né? Se eu for honesto na política, eu não serei com certeza, porque salário de um vereador, ninguém fica milionário. Mas a gente vai precisar de ter uma estrutura melhor para poder fazer o mandato. E eu, para poder conciliar isso com o voto, a minha ideia é trabalhar cada vez mais buscando um voto consciente. É usar o mandato também para politizar as pessoas, para gerar consciência nas pessoas, para mostrar para as pessoas que o voto dela é importante, que não vale R$100. Quando você vende seu voto por R$100, você não tem direito de cobrar nada. Então, eu vou trabalhar muito nessa linha para baratear cada vez mais a nossa atuação política, buscando ganhar a consciência das pessoas. E a gente tem muito campo para isso. Né? Falando da cidade, para quem não conhece, Guarulhos é a 12ª economia do país. Guarulhos é maior que muitas capitais. Guarulhos é maior que João Pessoa, na Paraíba, por exemplo, que é uma capital. Guarulhos tem 1.200.000 habitantes, o orçamento da cidade é R$7 bilhões. Então, tem muita coisa para fazer e dá para ter uma estrutura melhor no município. Então, tem que levar mais consciência para o eleitor, para a eleitora. E, no meu caso, eu vou atuar muito também para poder ter uma melhor relação com os jovens, sabe? Com a juventude.
porque a gente percebe que a nossa juventude está cada vez mais perdida, né? Entregue à droga, entregue ao narguile, entregue ao funk, entregue a coisas que, de fato, não contribuem para o seu desenvolvimento. Então, a gente vai procurar acolher os jovens para poder fazer um mandato próximo também à nossa base. Grato, Guto. Vamos lá, então, mais uma rodada de perguntas. Eu vou me inscrever aqui, Guto. Mais alguém quer se inscrever? Então, nós dois, Cláudio e Friso. Minha pergunta para os colegas aqui, a Cássia e o Guto. Eu acompanho política há um bom tempo. E nos últimos anos, nós temos tentando formar aqui na escola mandatos coletivos, né? Alguns saíram por si só, enfim, né? Outros saíram pela escola. Mas eu percebi um erro de estratégia. O próprio candidato era o coordenador da campanha dele. Eu queria saber quem coordenou a campanha de vocês, porque eu vejo uma dificuldade. O cara é o candidato e ele tem que ter que coordenar a campanha, e isso é muito estressante. Sobretudo para nós, que somos apoiadores de candidatos pobres. Claro, dessa vez teve aí, custou 5 bilhões e pouco, essa verba. Mas essa verba foi desproporcional, né? Eu acompanhei candidatos que receberam 12 mil do PT. Receberam 12 mil. O que é 12 mil para uma cidade de Guarulhos? Não é? Então, e no final, estavam estressados, no meio do caminho teve conflitos pessoais, paixões que prevaleceram contra... Faltou estratégias. Você monta uma estratégia. Não deu certo, a gente muda o jogo. Olha, vamos entrar no 4-4-3. Não deu certo, a gente fizemos um gol lá, vamos pôr 10 aqui na área, vamos virar 1-0, pô. Percebe? Então, e também outra questão, as redes sociais, não é? Os candidatos populares, parece que a gente tem dificuldade em como se comunicar com essa geração de jovens. Então, a minha pergunta é, quem coordenou a campanha de vocês? Cláudio. Cláudio? Oi. Estamos te esperando aqui. A minha pergunta, ela vai também sobre essa questão, vai bem nessa visão de política coletiva, né? Aliás, a Cássia já ela trabalha em cima disso, né? Dessa coisa da gente sair, né, dessa política do umbigo e partir para a política do coletivo, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Esse não seria o caminho realmente para a gente sair, para a gente fortalecer as bases, voltar às bases, né, com essa visão política mais coletiva. E uma preocupação que eu tenho também está relacionada também com relação à juventude. Participei da colegiada nesse último final de semana, né, lá em Barrinha, das comunidades eclesiais de base, e discutimos alguns eixos, né, e o foco foi a questão em relação à nossa juventude, né? E a gente sabe que existe uma carência, né, um distanciamento realmente, né, da juventude, olhando para a nossa conjuntura aqui no Litoral Norte também, né, a Cássia conhece bem, e a gente vê uma certa dificuldade, sabe, em relação à proximidade, né, e eu queria saber da opinião de vocês. Tá fechado, padre. Guto, começa você agora, essas duas questões aí, depois tem uma outra rodada. Bom, quem coordenou minha campanha aqui na cidade foi o Chiquinho. O Chiquinho é presidente do Sindicato dos Gráficos, e o Chorão, que é secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, foi uma campanha coordenada por metalúrgico e por gráfico, por sindicalista. Embora
a maior minha votação não venha dos sindicatos. Eu calculo que dos 4.324 votos, 3.000 votos eu tenho fora desse campo e 1.300 votos eu tenho dentro desse campo. Infelizmente, o trabalhador ainda não tem a consciência de votar. Às vezes eu ia numa fábrica que tinha 1.000 pessoas lá. Eu saía de lá com 15 votos. Porque quando o sindicato leva, às vezes o trabalhador já rejeita. É ruim. Mas eles têm toda uma expertise, né? Os sindicatos, os sindicalistas têm toda uma liderança, tem toda uma estratégia que é fundamental para a gente ter sucesso na eleição. Realmente, você coordenar a própria campanha, já aconteceu isso na primeira, eu fui o próprio coordenador, é muito ruim. Você não consegue dar conta de tudo. Você tem que ter pessoas boas, cada uma numa posição, dentro da sua estratégia, dentro da sua condição de trabalho. Por exemplo, alguém para cuidar da rede social, alguém para cuidar da parte de logística, outra pessoa cuida do material, outra pessoa cuida da questão financeira, outra da questão administrativa, e assim vai. Você tendo um time assim, você tem mais chance de ter sucesso na empreitada. Não é fácil, porque nem sempre tem pessoas disponíveis para fazer esse trabalho sem que haja uma grande remuneração. No meu caso, eu não tive custo de remuneração com nenhum dos coordenadores, todos engajados aí pelo projeto, que é um projeto coletivo. Então, é fundamental para quem for disputar a eleição ter estratégia, ter tática, ter time, né? Entender que a campanha são 45 dias, você tem que fracionar isso. Mas o principal, padre, que eu posso dizer, né, o que eu vou contar de experiência aí a eventuais amigos que forem novamente disputar a eleição, que eu puder incentivar, mulheres e homens, né, principalmente as mulheres também, porque aqui em Guarulhos nós tínhamos 7 vereadoras, caiu para 4. É importante ter mais mulheres na política. O que eu vou poder dar de testemunho a essas pessoas é que a campanha em si, pelo menos assim foi comigo, tá? A campanha, você não ganha a eleição na campanha. Na eleição, você só colhe os votos. Você ganha a eleição é na pré-campanha, é durante os 3 anos e meio. Eu ganhei a eleição não foi nos 45 dias de campanha. Foi nos 10 anos que eu estava aí nessa batalha. Se eu for cortar só para esse último período, foi de 2020 até 2024, quando eu não fui eleito e continuei trabalhando, continuei participando das atividades, continuei discutindo, participando da vida política e social da cidade. Foi aí que eu venci a eleição. E tendo a sabedoria, a inteligência de minimamente. Guto, acho que está sem som. Agora, voltou. Começando a cair. Mas o político ele também tem que ter inteligência e estratégia de colher de administrativamente ter uma lista de contatos, saber se posicionar para essas pessoas e manter o seu possível eleitor abastecido das suas ideias ao longo do período da pré-campanha. Pré-campanha não são só 3 meses. Para quem é político, pré-campanha são 3 anos e meio. Eu já estou em pré-campanha para a próxima. Então, essa é a vida do político. E, aliás, o compromisso que eu tenho é de assumir esse mandato agora em 1º de janeiro de 2025, buscar a reeleição em 2028 e não disputar mais a eleição para vereador. Eu não fico na Câmara Municipal mais que 2 mandatos se eu for reeleito, porque eu acho que você tem que dar a sua contribuição e sair, dar espaço para outro. Até falei para o nosso pessoal, vai vendo quem tem vontade aí, vai se preparando, vai conversando, vai fazendo a sua base, porque eu sou vereador, se eu for reeleito, só 2 mandatos, não quero ficar mais que 2 mandatos. Tem que fazer outras coisas. Vou ser candidato a prefeito, a deputado, vou cuidar da minha vida como jornalista, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu não fico na Câmara Municipal mais que 2 mandatos, nem se o povo quiser. Quanto mais se não quiser, né? Pode ser que o povo não queira mais que 1 também. Eu vou tentar pelo menos 2. Mas 1 já está conquistado. Sobre a outra questão, que é a juventude. Juventude. É uma grande preocupação que eu tenho. E eu nem tenho muito voto aí, nem tive muito voto aí, mas eu tenho muito carinho com a juventude. E começa com as crianças, né? A gente faz há 10 anos algumas atividades com as crianças aqui, festa de Natal, festa de Ano Novo, Dia das Crianças, mas a nossa festa não é pura e simplesmente para dar um hot dog, um doce e um pula-pula, que também é importante, porque às vezes a criança não tem nem acesso a isso. A gente leva a educação, leva a cultura, sempre tem uma apresentação de teatro, sempre tem capoeira, sempre toda criança ganha um livro de presente, né? Dada a nossa relação com os gráficos de Guarulhos, já há 3 anos a gente consegue, no dia dessa atividade, entregar mais de 1.000 livros para as crianças aqui da cidade. Então, e disso, essas crianças elas foram crescendo, porque isso não começou agora, né? Tem 10 anos. Então, aquelas crianças que tinham 7 anos, tem 17 agora, tem 18, tem 20. Muitos deles se tornaram meu eleitor, outros não. Mas eu tenho uma preocupação porque eu vi parte dessa juventude se perder por falta de estrutura familiar,
por falta de acolhimento da sociedade, por falta de outras opções. Então, eu quero ter um mandato próximo à juventude, que ofereça espaço para a cultura, para as manifestações culturais da juventude, que respeite ela. Eu gosto de escutar, por exemplo, eu sou eclético na música. Eu ouço de Caetano, a Bezerra da Silva, a Martinho da Vila, a Racionais MC, inclusive rock and roll internacional. Eu gosto. A juventude quer ouvir funk. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar, vou querer que eles escutem Gilberto Gil ou Djavan comigo? Não, eu tenho que respeitar. E tenho que dar a eles outras opções, né? Não aqueles funk que você observa que está ali só para estimular o consumo da droga, do álcool, mas tem o ritmo deles, eles têm outro ritmo. A gente tem que acolher e respeitar eles. Não tem que, você é pior porque você não ouve a música que eu gosto, porque você não gosta do teatro que eu gosto, porque você não usa a roupa que eu uso. Não, a gente tem que acolher essa juventude, oferecer outros caminhos, especialmente na área da profissionalização também, dar opções a ele. Eu não posso querer que um jovem, por mais que eu acho que esse seja o caminho, eu não posso querer enfiar dentro da cabeça dele que ele tem que trabalhar como CLT, se ele não quer, se ele quer montar o negócio dele. Não tem como, eles não querem. Eu estou na periferia, a gente tem que aprender a se conectar novamente com a periferia. A esquerda, a centro-esquerda, perdeu essa batalha para a direita, para os meios de comunicação. Então a gente tem que se reconectar com o jovem, tem que estar próximo ao jovem, próximo não só ao jovem, mas às necessidades do povo e respeitar a população, né? Aliás, eu acho que a Escola de Fé e Política vai cumprir um papel importante nessa minha trajetória como mandato. Porque, por exemplo, a gente tem na Câmara Municipal alguns políticos que são eleitos na base social da Igreja Evangélica, que dominam muito as escrituras, que falam, sabe, versículo por versículo, sabe o que está escrito lá e interpretam cada um à sua maneira. Muitos de maneira adequada, respeitando ali as suas crenças. Outros usam a Bíblia, usam a religião para fazer política e para trazer atrasos para a sociedade. E a Escola de Fé e Política, pelo menos no meu caso, eu quero estar muito vinculado e próximo, para poder cada vez mais compreender o Evangelho do ponto de vista da leitura dos pobres. Uma vez eu ouvi o Padre Friso falando isso. A gente tem que ler o Evangelho, interpretar do ponto de vista do pobre, não do governante da época, não do rico. E eu não sou um especialista, eu nem domino os versículos da Bíblia, embora eu vá à missa quase todo domingo, mas eu não sou um especialista nisso e quero estar cada vez mais próximo a isso, para buscar, inclusive, dentro do Evangelho, leituras que ajudem a esclarecer e contribuir para o debate, para mostrar que Jesus Cristo, ele foi uma pessoa que ele andava era com os pobres, não é para defender a vida dos ricos, não é para defender mais direito para rico, é para acolher os pobres, os criminosos, aqueles que estão à margem da sociedade. E não é para passar a mão para coisa que está errada, não, é para acolher, para dar um caminho diferente, né, para libertar essas pessoas, para trazer para perto. Acho que a gente tem que mergulhar fundo nisso, para se conectar com o povo. Está sem áudio. Pode contar comigo. Vou dar curso bíblico no mandato lá. Estou à sua disposição. Ótimo. Oi, Cássia. Tudo bem, querida? Vamos lá. Coordenação de campanha. Em 2012, 16, 18 e 20, eu coordenei a minha campanha. Nossa! Realmente é muito estressante. Assim, a gente tinha um companheiro ou outro que sempre dava, né, uma contribuição, mas nessa campanha, como a gente tinha uma campanha, né, que a gente sabia que ia ser uma campanha grande e uma campanha que tinha possibilidade real de ter êxito, nós montamos diversos coletivos, padre. O primeiro, nós montamos um núcleo de coordenação que estava além, né, da candidata, mais 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, nós tínhamos a Bianca, né, que era a coordenadora geral da campanha, e ela coordenava. Nós tínhamos um grupo que mexia com todas as questões de nota fiscal, toda a burocracia de prestação de contas, né, juntava os recibos eleitorais. Então, tinha esse grupo que era formado, né, que eu estava lá, mas estava o Joaquim Duarte e ela acompanhando. Tínhamos um grupo de comunicação e mobilização, né, que era um grupo grande também, significativo, que toda a parte de conteúdo, de mobilização para o que ia para a rede, para as atividades, né? E a gente tinha um grupo de um GT, né, que a gente chamava, que tinha cerca de 40 pessoas
que se reuniam, né? Vamos fazer uma atividade de lançamento de pré-campanha. Então, era esse GT que cuidava de toda a organização, né? E ajudava na mobilização dessa atividade. Vamos para a rua, principalmente na reta final. Então, era essa galera que também se mobilizava, esse GT existe ainda, né? Então, assim, foi uma campanha. O que eu cuidei na campanha? Da captação de recursos. Aí a gente não tinha alguém para fazer isso, né? Até pela longa experiência, pelo conhecimento que eu tenho, né? As articulações que eu tenho e pela responsabilidade, apesar de ter sido a candidata que mais recebeu recurso, né, no PT, eu fui a candidata também que financiei com esse meu recurso toda a parte contábil e jurídica de todos os candidatos, né, do PT, né, dos 5 candidatos do PT. Todo o material gráfico que eles receberam também saiu, né, do meu recurso, e os 2 meses de locação do comitê nós locamos por 3, mas 2 deles a gente estava sem recurso. Também saiu desse recurso. Então, assim, a gente ainda tinha a responsabilidade de cuidar, né, de todo o processo, principalmente dos nossos candidatos, para que a gente pudesse aí ter lideranças projetadas para uma próxima eleição. E aí o senhor tinha falado na questão do recurso também, candidatos aqui, os candidatos receberam, né, 4 mil. E teve candidatos que não soube como gastar esse recurso, teve que devolver esse recurso para os cofres públicos, parte desse recurso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem aí também, eu acho que eu pego um pouco a responsabilidade como dirigente e também divido essa responsabilidade com a executiva do meu partido, que eu acho que a gente deveria ter, sei lá, um GT para cuidar dessas candidaturas que não tinham a condição que a minha candidatura tinha de poder ter uma organização própria e, claro, com a experiência que a gente criou ao longo dessas diversas campanhas, né? E foi essa experiência também que me deu né, capacidade de construir esse coletivo que dividisse essa responsabilidade, né? E eu sempre tive uma coisa muito importante, e eu não sei se o Guto nas eleições teve, eu sempre projetei a minha campanha diante da estrutura que ia chegando, a gente ia construindo. Para quê? Para a gente não sair de uma campanha deixando coisas para trás. Então, a gente termina a campanha com tudo resolvido. Então, acho que isso também é um pouco do sucesso, né? A gente saber trabalhar com pouco que a gente tem, ou com muito que a gente tem, que é pouco diante do mundo que a gente briga aqui fora, né? Então, assim, a gente bateu candidaturas que gastou 400, 500 mil reais. Em relação à juventude, o primeiro projeto nosso vai ser na Câmara, que vai ser na primeira sessão, vai ser a apresentação do projeto de criação de uma comissão permanente de educação e cultura. Talvez a gente inclua direito à cidade ou lazer, a gente ainda vai conversar. Por quê? Porque eu acho que a gente só vai conseguir chegar na juventude através da educação e da cultura. A gente teve aí 5 dias de Kizomba, e você tem essa galera do rap, essa galera do hip hop, assim, a periferia ela produz cultura e essa juventude ela quer ser inserida. A gente teve um fato recente no Morro do Algodão, onde essa juventude que se reúne para fazer o hip hop, para cantar as rimas, foram tratadas como bandidos pela polícia, ou seja, marginalizados. Então, assim, a gente precisa dialogar de uma forma diferente. Então, assim, a gente tem um compromisso de lutar por uma universidade pública aqui na cidade ou pela ampliação do Instituto Federal, com curso voltado para a vocação da região, porque a gente tem uma pesquisa recente não, já de um tempo, inclusive, na cidade, que os nossos jovens, quando eles saem da nossa cidade, eles não querem sair, porque tem muito essa coisa do caiçara querer ficar aqui, né? Mas eles precisam sair para estudar e, de repente, se formam, vão trabalhar, ou se eles ficam aqui, não tem uma perspectiva de uma profissão, porque a base aqui ou é comércio, né? Ou fomentado muito pelo turismo, ou o funcionalismo público ou construção civil,
né? Então, assim, a gente precisa criar novas perspectivas, porque, assim, áreas a gente pode criar guia turístico, a gente pode criar muitas outras formações profissionais da área da nossa, de acordo com a vocação da nossa região. Então, assim, eu penso que um dos compromissos nossos, né, o principal, para dialogar com a juventude, através da cultura, da educação, brigar por um investimento significativo no esporte. Nós temos uma cidade que investe menos de 2% no esporte, temos atletas que saem da cidade para serem patrocinados por outras cidades, porque não tem um investimento na nossa cidade. Então, assim, eu acho que a gente é um debate que a gente precisa fazer logo de início, né, no próximo ano, e eu já inicio assumindo esses dois compromissos aí, né, aqui na nossa cidade. Grato, Cássia, Guto. Mais uma rodada de pergunta. Mais 2 ou 3 perguntas. Eu vou repetir. Opa, pois não. Então, eu me calo agora, dessa vez, e deixo o Robson e o Cláudio e a Cecília. Vocês 3 aí. Então, a pergunta é vossa. Boa noite, Cássia. O Guto parece que caiu aí, acho que caiu um pouco, né? Estão me ouvindo, né? Então, a pergunta que eu faço é em 2 direções. Primeiro, a questão do trabalho, né? Vocês falaram muito da questão do trabalho coletivo, com a base, tudo bem, né? Construção. Mas como é que isso pode acontecer nas decisões dentro da Câmara, no Legislativo, se depende muito da condução partidária, né? Eu vou colocar mais especificamente, né? Os partidos têm uma ideologia, muitas vezes, que a gente chamava que era de esquerda, que hoje não são mais de esquerda, infelizmente, né? Mas que vai muitas vezes contrária ao povo. Muitas vezes, a própria concepção de esquerda, inclusive, é diferente do trabalho coletivo das bases. Como é que vocês vão enfrentar essa discussão, né? Muitas vezes a direção partidária, o partido quer que você defenda determinados projetos, planos, que talvez não seja aquilo que a base quer de fato. Como é que vocês vão enfrentar isso, né? Eu queria também ouvir do Guto, porque é de um outro partido também de progressista, e que também não tem, muitas vezes, o interesse de defender o que o povo, o que a sociedade quer, de fato. E a segunda pergunta é em relação ao trabalho, né? Você falou a dificuldade, né, vamos dizer assim, de fixar o jovem na cidade. Guarulhos também sofre a mesma coisa, né? Além do desemprego em grande quantidade que tem em Guarulhos, né? Nós temos, pelo menos tinha até 2023, 24, 22, por aí, a saída da cidade de quase 500 mil pessoas por dia para trabalhar em outro lugar. E a cidade não tinha trabalho para esse pessoal, né? Também a base da cidade virou de comércio, virou em torno do aeroporto, mas que, inclusive, que não contrata a população local. Vem de fora os trabalhadores do aeroporto, grande parte, né? Só os baixos salários que ficam com a população local. E eu venho de um processo de formação chamado Economia Solidária, que é um trabalho coletivo, cooperativista, associativista, né? Vocês têm interesse de desenvolver esse trabalho junto às suas comunidades? Aí, tanto a Cássia quanto o Guto, que infelizmente caiu aqui. É isso, obrigado. Ô, Friso, seu microfone está fechado. Guto não está aí. Ele entrou e caiu. Mas ele voltando, você pode repor a pergunta, tá ok?
Cecília ou Cláudio? Vocês dois aí. Para o ímpar para vocês aí. Tá bom, eu vou. Na minha pergunta é rapidinha. É assim, seria para os dois, né? Como é, mas a Cássia, já que a Cássia está aí, e a Cássia em Caraguá, em Cássia, acho que você é a única lá, né? Em 15, só tem a Cássia assim mais à esquerda, sabe? E aí, Cássia, como que vai ser? Como que você vai lidar com isso? Porque as pessoas na rua, porque como a gente fazia muita campanha para a Cássia, agora as pessoas me veem só veem assim, você acha mesmo que a Cássia vai conseguir fazer alguma coisa? Ai, você acha que a Cássia não sei o quê? Eu falo, bom, ela vai fazer muito barulho, né? Se vai dar certo alguma coisa, não sei, mas barulho ela vai fazer barulho. Porque, padre, só tem ela, são 15, e Só só você de tem mulher, ela mais à Cássia? esquerda. Só Não, você de 4 mulheres? mas 4 mulheres, né? Mas sabe, só ela que é mais para a esquerda. Então, quer dizer, é isso que eu queria saber. Como é que vocês vão fazer com isso? Cláudio, a tua pergunta. Grato, Cecília. Cláudio, está fechado o microfone. Vou mudar um pouquinho o foco. Falar um pouquinho sobre crises climáticas, né? Uma pauta interessante, porque a gente já vem falando, né? Vou falar como igreja, né? Como leigo, como coordenador, como parte de um trabalhos pastorais, e a gente já vem há muito tempo falando sobre a questão climática, né? Do cuidado com a casa comum, com a encíclica do Papa Francisco, né? Vem se reforçando isso, a Laudato Si. O ano que vem já começou, né? A campanha de 2025 já começou. Fraternidade e Ecologia Integral, né? Nós nos reunimos quanto Estado de São Paulo, com lideranças, né, do nosso Estado de São Paulo, coordenadores, coordenadoras, para falar sobre contar caminhos, né? Para fazer esse trabalho integral, né? Que é uma responsabilidade de todos, né? Não só da igreja, mas de toda a sociedade, de todos os órgãos, né? E eu falo isso, a questão climática é muito séria, olhando para a minha região, com tantos desastres aí que nós tivemos em São Sebastião, né? Tivemos em Ubatuba, e a gente sabe do problema que é. As mudanças que estão acontecendo, que vem acontecendo, que virá acontecer, se não tomarmos consciência, né? Se o povo não tomar consciência. E falo isso porque é um problema você falar hoje sobre crise climática, principalmente olhando para, vamos falar para a minha região, aqui a Cássia conhece bem, eu não sei se essa Câmara que nós tivemos, vai sair agora, foi a pior de todos os tempos, porque é um absurdo de ignorância, sabe, de conhecimento, né? Eu não sei como essas pessoas são eleitas. Aliás, a gente pode ver pelo Congresso, né, como foi eleito, né, um bando de mulas sem cabeça, né? Porque é brincadeira, gente, a consciência, o nível de consciência que eles têm, nenhum. Você vai falar sobre crise climática, lá vem, sabe, aquela alienação toda. A gente precisa fazer um trabalho muito sério, um trabalho de conscientização nas bases. Eu vejo por aí, a Cássia sabe disso, né? Ela acompanha, ela trabalha com a gente, né, nas pastorais, ela nos acompanha também. Então é algo muito sério, né? Eu não sei como virá. Eu faço das palavras da Cecília as minhas, né? A Cássia, eu vejo a Cássia ali, uma pessoa consciente, tá? Eu não sei como vai ser, mas vai ter. Eu falo para ela, né? Eu falo para nossas lideranças, vai depender muito da gente também, sabe? Aqui fora, fazer um trabalho de militância, sabe? Nas bases também. A igreja, nós como os coordenadores conscientes, cristãos conscientes, né? Fazer um trabalho de base também sério. Isso eu falo para o nosso assessor, Padre Vanzella, um bom trabalho de base. Nós temos um projeto, mas a gente sabe que o trabalho é a longo prazo, né? E a gente sabe que em 4 anos, como vai ser trabalhoso para a Cássia e tantos outros que têm essa consciência, sabe? Essa consciência ecológica. Então, esse é um dos problemas. Eu queria ouvir muito do culto de vocês, pudesse estar reforçando isso. E um outro ponto é que nós estamos aí para a celebração de aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, dia 10. Gostaria de ouvir de vocês também, né, que hoje você fala sobre direitos humanos, vem aí aquelas
distorções, né? Aquelas alienações políticas que a gente vê a todo momento nas redes, né? Bombarem nas redes, as distorções, até mesmo dentro do âmbito da igreja, em todos os âmbitos. E no âmbito da igreja também não é diferente, né? O Padre Frisa também conhece bem. Então, a gente sabe como distorce, né? Aqueles que defendem a causa, né? Então, ali, a gente vê os ataques que sofreram aí da própria igreja, o próprio Padre Júlio Lancelotti, né? Teve os ataques aí de uma que se diz missionária da Canção Nova, o atacou, né? Ferronhamente. Ela foi muito, muito indelicada, para não dizer outro nome, né? A forma que ela atacou o Padre Júlio Lancelotti. A Canção Nova lançou uma nota, mas a gente sabe que, né, ali, infelizmente, ali dentro tem pessoas desse nível, né? Desse nível, que adoram jogar fake news, e que apoiaram todo aquele retrocesso que vivemos, né? Que foram 4 anos aí de retrocesso, né? E como está sendo duro para arrumar a casa, como eu falei, a gente sabe que isso vai ser a longo prazo, né? Em 4 anos fizeram um estrago, né? Então, são esses 2 pontos que queria passar para vocês. Claro. Claro. Grato, Cláudio. Claro que é importante pensar a pequeno, médio e longo prazo, não é? Daí tem que pensar dentro disso as estratégias, né? O nosso amigo Guto caiu, mas então é você, Cássia. Começa ele voltando, a gente retoma. Eu apresento para ele as 4 questões aqui. Pois não, Cássia? Bora lá. Deixa eu ver se eu recapitulo aí a pergunta do Robson, né? Sobre partidos a questão do partido. orientações. Eu acredito, Robson, que, assim, para mim, a questão do partido na minha atuação vai ser muito tranquila. Eu acho que primeiro a gente tem que dialogar principalmente com as pessoas das comunidades, trazendo ela para dentro da atuação do mandato e trazendo o partido também para se integrar, porque hoje a gente tem uma falha do nosso campo, e o Guto acho que pontuou, que tanto o PT como os demais partidos progressistas não estão inseridos hoje, que é a nossa maior dificuldade dentro das comunidades, dentro das lutas sociais. A gente tem um movimento, outro, mas a gente virou, principalmente depois da pandemia, a gente virou muito militante virtual, né? E assim, nem de uma forma organizada como a direita porque nem a gente não consegue nem combater da forma que deveríamos as fake news. Então, acredito que na atuação em relação ao PT, aqui dentro da minha realidade, eu tenho muita tranquilidade, que eu acho que todas as pautas que a gente vai defender, vai estar junto com os movimentos sociais, são pautas que a gente vai levar o PT, né, inteiro para poder, principalmente os dirigentes do PT, para estar mais afinco e participando dessa construção. Então, acho que esse mandato ele tem um papel muito importante, ele tem um papel de voltar a envolver a nossa militância nos movimentos sociais, onde tem militância nos movimentos, a gente reforçar, e também fazer com que as pessoas enxerguem que o único partido, um dos únicos partidos, né, vamos falar assim, que defendem os direitos sociais, os direitos humanos, os direitos das pessoas, são os partidos progressistas. Então, acho que esse é um papel que a gente precisa fazer. Na questão do emprego, eu perdi a pergunta. Falhou aqui agora. Mobilidade e trabalho. Mobilidade humana e trabalho. Tá. Aí a gente falou de economia solidária. Então, eu acho que a gente precisa voltar a discutir, eu acho que o mandato também tem essa função, de fazer a discussão da economia solidária, incentivar o cooperativismo, enfim, a gente tem que buscar novas alternativas para que a gente possa envolver, né, as pessoas, os trabalhadores, e com a nova forma também de trabalho, né, gente? Porque hoje, aqui na nossa cidade, assim, a gente tem o trabalho médio, só para vocês entenderem um pouco da realidade nossa, a gente precisa fazer um grande debate sobre emprego na nossa cidade, né, sobre emprego e renda. É uma cidade que tem uma média de salário, vamos colocar lá, R$2.000, assim, salário bom, tá? Aí você tem aí a especulação imobiliária que veio
arregaçando com tudo. A partir do momento que a base de gás chegou na cidade, nós temos uma unidade de tratamento de gás aqui, que veio muitos trabalhadores de fora, aí a gente entrou aí numa dessas falas, muita gente de fora, porque a gente não tinha mão de obra capacitada para poder fazer o trabalho. Com isso, hoje um pai de família que ganha R$2.000, ele não mora numa casa que tenha condições de habitar uma família, né? Então, assim, um aluguel aqui, uma kitnet, para vocês terem ideia, é R$1.200 a R$1.500 na região central. Uma locação é 2, 2,5. Então, assim, a gente vive uma realidade muito destoa, né, da renda das famílias. É um custo de vida caro, né, que a gente fala. Então, assim, a gente precisa aí realmente fazer um debate. Durante a campanha, eu fui para a porta, alguns sindicatos, né, vieram para a nossa campanha, o Sindipetro, o Sindicato da Construção Civil, e a gente foi para a porta da UTGCA, para a porta das construções, fazer campanha. E o que me assustou, por exemplo, tá construindo aqui um mercado, o Açaí, ali perto do shopping, Serra Mar Shopping, um mercado grande. E todas as empresas que estão ali na construção são terceirizadas, assim, são gatos, né, gatas que eles falam, que vêm de fora, com todos os trabalhadores de fora. Então, assim, a quantidade de pessoas entrando que não votam, que, assim, votam no Rio de Janeiro, votam no estado de Minas, votam em São Paulo, votam, assim, acho que do meio de 100 que a gente abordou, acho que não encontramos 20 que assim, a média, que votavam aqui na cidade. Então, assim, por quê? Porque, primeiro, é o emprego que sobra. E o que tem, quando a gente não tem o profissional, ainda vem, as empresas vêm e já trazem tudo de fora. Então, acho que é um debate que a gente vai ter que fazer, nova forma de pensar a questão do trabalho. Sobre a questão da atuação, eu já entrei, eu não assumi ainda, mas eu já venho trabalhando muito, né? A gente aqui na cidade, acho que os companheiros e companheiras estão acompanhando, a construção do Plano Municipal de Cultura. E na construção do Plano Municipal de Cultura, teve as audiências públicas agora na Câmara. Então, teve duas audiências muito pesadas, no sentido de 83 pontos. Que nós tínhamos lá de debate? 2 pontos. A cultura LGBTQIA+, e o aporte financeiro, né? Isso gerou debate em 2 audiências longas, que você tinha um grupo de pastores evangélicos que só se apegou, sem conhecer o plano municipal, sem participar da construção. Nós tivemos 3 pré-conferências e 3 conferências que duraram 9, 10, 11, 13 horas de debate cada uma delas para a construção. Isso tudo feito pelos trabalhadores, né, da cultura, os fazedores de cultura, e os caras chegaram para fazer essa ruaça toda, enfim. E aí a gente entrou com muito diálogo, né, na casa, eu me posicionando, né, a casa já me vê como um mandato das minorias, né, que eu sempre falo, as maiorias minorizadas. Então, já é importante que fora e dentro, eles já têm essa visão. A gente conseguiu avançar na parte do recurso. Ontem foi aprovada no primeiro turno um aporte, né, de 3,5 milhões para a Fundac e 500 mil para o Fundo Municipal. Então, isso é uma conquista do nosso diálogo, né, lá na casa. E a parte LGBT, a gente vai fazer uma outra construção, porque não passa, tem uma emenda de supressão, mas a gente está buscando um outro caminho, né, para que também esse coletivo, né, não fique prejudicado. Então, assim, eu tenho essa facilidade de dialogar. E eu sei, nesses anos todos que eu passo ali que eu participo da discussão da cidade, que o que os caras têm medo é de gente organizada e mobilizada. Então, assim,
A gente vai estar lá, eu acho que em muitas coisas, em muitas frentes que a gente vai levar para lá, a gente vai ter muitos companheiros ali, inclusive novos eleitos, que vão somar, né? E a gente tem aí que contar com a participação das pessoas, da população. E o ano que vem, e uma das coisas, né? Por exemplo, o Plano Municipal de Cultura, padre, quando a gente começou a discussão, você vê muitos vereadores, né, eleitos lá, que estão lá atuando, sem entender muito o que se trata. Então, assim, você fala de cultura, os caras estão levando para a educação, acha que são falas horríveis, assim, eu não tenho nada contra, mas nós não podemos levar a população LGBT para dentro das escolas. Acha que vão ensinar as crianças a serem gays, serem lésbicas. Isso é uma ignorância assim, do tamanho do mundo. E eu acho que a Comissão de Cultura e Educação na Casa vai chamar a atenção desses caras para poder participar, entender, para poder fazer o debate com a sociedade, né? Para poder ser a voz da sociedade. E o ano que vem a gente tem a construção do Plano Municipal de Educação, que vai ser outra luta. Então, vamos fazer uma luta organizada com gente lá dentro, debatendo, levando pelo menos 2, 3 colegas para entender, né? Entender o que está sendo construído e fazer um chamamento aí de participação, né? Inclusive, eu convidei os pastores já para o próximo ano, para eles colocarem na agenda, para poder participar, porque vai ser polêmico, vai tratar de diversidade também, né? Então, eu acredito isso. E na questão climática, Cláudio, uma das coisas que a gente defendeu na campanha foi a criação do Departamento de Adaptação e Justiça Climática, né? A gente fala justiça climática porque você tem que pensar também num todo, você tem que pensar onde que o cara vai morar, onde a família vai habitar, se é em cima de um mangue, se é na beira do morro, pensar num todo, porque isso que influencia, né? Com isso que causa, né? Toda esse desarranjo. E a gente mora numa região que a gente está de frente para o mar e você vira no outro lado, você está de frente para a mata, né? E é uma região que já sofreu uma grande catástrofe em 1967, é isso, né? 67, a segunda maior catástrofe do Brasil, e a gente precisa cuidar. Eu já não apoiei o prefeito que ganhou, mas já sentei com ele e já coloquei na mesa a importância da gente discutir a questão da justiça climática e ter um departamento específico dentro da Secretaria de Meio Ambiente para a gente poder fazer esse debate. A gente vai tentar puxar, porque na Câmara tem uma comissão permanente de meio ambiente e segurança, que foi criada por conta da base de gases, inclusive pelo vereador do PT, o Lelau. E a gente precisa também pegar essa comissão e fazer esse debate. Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente está tentando já mobilizar, né, para que a gente consiga aí avançar. E falando em direitos humanos, acho que eu já falei que e já me posicionei todas as vezes que eu pude falar para bastante gente nas rádios, que o meu mandato vai ser um mandato à disposição das maiorias minorizadas, à disposição de todas as pessoas que não têm voz e onde a política pública não chegue, que está sendo negligenciada. Então, assim, a gente vai fazer um mandato muito combativo e, assim, sempre com muita como eu posso dizer, um mandato muito ponderado no sentido do diálogo, né? Mas muito firme em cima do que a gente defende e dos compromissos que a gente tem com toda a construção e com todas as pessoas que acreditaram e construíram aí esse mandato, que não é da Cássia, ele é do PT, mas ele é de todas as pessoas que acreditam numa atuação diferente e que pode ter de verdade uma mudança ali na casa. E eu acredito também, só para finalizar, que nós teremos, Cláudio, um parlamento muito melhor do que os últimos 3 parlamentos que passaram. Cássia, o Cláudio está inquieto. Ele perguntou também sobre os direitos humanos aí. Então,
Então, sobre os direitos humanos, foi o que eu falei, né? Os direitos humanos, você envolve toda essa luta das maiorias minorizadas. Então, assim, a gente tem esse compromisso. Então, aqui a gente precisa fazer um debate, é um compromisso nosso também. Por exemplo, quando a gente fala numa política decente, uma política eficaz para a questão da população em situação de rua, que foi um debate ontem. Foi um debate ontem na Câmara Municipal, onde um dos vereadores votou contra a criação de uma comissão, tem um nome lá, eu não vou me recordar agora, permanente para discutir a situação, né, e as alternativas. O cara foi o único que votou contra e falou assim: tão preocupado, levam para casa esse bando de vagabundo, carrinhos da farmácia, né? Então, assim, tudo que vem em relação à população LGBTQIA+, e a gente viu aí, eu vi a construção de anos, por exemplo, para construir a primeira parada gay aqui na cidade, que foi bonita, tinha, mesmo com chuva, pouca gente. Então, não tem adesão de ninguém. Hoje, o pessoal da UAM, que trabalha no enfrentamento, na orientação à AIDS, a doença sexualmente transmissível, me mandou um convite hoje e falando assim, nós nunca tivemos um representante do Legislativo que apoiasse a nossa causa. Então, assim, eu acho que tudo isso está dentro dos direitos humanos e a gente precisa fazer um debate que os direitos humanos é direito de todos. Não é só de quem eles acham que não tem direito ou que abusam dos direitos. Inclusive, é para eles que têm essa ideia, né, invertida, equivocada, na verdade, do que os direitos humanos. Então, assim, a gente tem aí uma tarefa grande. Espero ter muita saúde, muita força e contar com essa companheirada para poder estar junto aí, porque disposição para trabalhar a gente tem. Precisa de mais e força e saúde. Cássia, por isso que tem um coletivo aí. Então, saiba dividir tarefas. Ó, você faz isso, faz aquilo e cobrar. Tá bom. Ô, Cássia, eu teria uma pergunta para o Guto, mas pode servir para você também. Como ser vereadora, como ser de esquerda, numa região aqui em Guarulhos e todo o Alto Tietê, dominada pelo Valdemar Costa Neto, que é o símbolo da corrupção no Brasil? Como é que está em Caraguatatuba esse tal de PL do Valdemar? PL perdeu as eleições aqui, né? O candidato do PL perdeu. Ele tá assim, aqui eles dividiram, na verdade, assim, a direita, nós tivemos diversas candidaturas e o candidato do PL, que foi para o PL, mas não trouxe o bolsonarismo, o radicalismo do PL, não colou nele, né? Então, assim, esse radicalismo ficou dividido. E nessa divisão aí, eu acho que o único que não falou, que não colou a imagem nem no Bolsonaro, nem no Valdemar, nem no presidente Lula, foi o Matheus, que foi o eleito. Os outros todos queriam dividir aí a fatia do Bolsonaro, do Tarcísio. Então, aqui a gente tem uma cidade conservadora, né? Mas, assim, eu acho que esses dias eu estava numa reunião de vereadoras, né? E uma delas falou assim: Cássio, eu estou de vermelho, daqui a pouco vão falar que eu fui para o PT, que eu sou petista. E aí as meninas brincando, eu falei: gente, eu queria dizer para vocês que ser petista é muito bom. Pode vir. Pode vir. Então, assim, eu acho que é um trabalho de conscientização. E aí eu volto um pouquinho até numa das falas do Cláudio, do parlamento, dos vereadores. Eu venho conversando com muitos deles e delas, né, no sentido assim, de colocar meu ponto de vista, né? Então, a vereadora Vera, né, uma pessoa que eu tenho carinho, tenho respeito, né, estou conhecendo mais a fundo agora, ela até fala, poxa, Cássio, eu aprendo tanto com você, porque você fala de uma forma que a gente entende, não agredindo, né? A gente discutiu, por exemplo, a questão da pauta, né, da cultura LGBT,
no Dia da Consciência Negra, né? Elas falaram, mas eu acho que todos nós somos iguais, não tinha que ter o dia. Eu falei, não, nós não somos iguais, deveríamos. Mas vocês brancos não foram escravizados por nós negros. Foi ao contrário. Nós negros fomos escravizados por vocês. Então, assim, a gente tem uma longa caminhada. E aí falei da questão dos salários, falei a questão da onde estão os negros no mercado de trabalho, aonde quais corpos, né, são encontrados na bala perdida da polícia. Então, eu pude fazer um pouco esse debate e assim, eles vão escutando, né? Então, acho que é um pouco também de falta talvez, até entender, né, o que é ser direito, o que é ser esquerda, o que é, né? Eu acho que a gente tem um papel ali dentro também. Ô, Cássia, Ana, cadê a Ana? Ana, cadê meu irmão? Ana? Oi, Ana. Cristina, a pergunta é tua. Depois a gente vai encerrando a nossa live de hoje. Olha, ok, mas é uma coisa assim um pouquinho fora de todo esse contexto, mas nós moramos numa região turística, então nessa época realmente a gente recebe muita gente, aliás, as cidades aqui do litoral norte, me parece que está entre as 10 mais procuradas no Brasil como turismo. E, naturalmente, com isso, a gente tem um problema muito grande. Cada morador aqui tem pelo menos 3, 4, 5 animais de estimação resgatados no meio da rua. Porque o pessoal vem para cá, trazem os animais e largam aqui, abandonam, porque não podem cuidar, ou porque não tem onde colocar e tal, e deixam aqui. Então, todo ano a gente tem um problema sério com isso. E eu gostaria de perguntar para a Cláudia justamente isso, como é que ela pretende trabalhar nesse sentido aí, para ver se a gente consegue minimizar essa situação, porque a gente não tem condições, nem financeiras, as cidades não tem não tem verba para isso, e nós não temos um hospital, não temos nada. Então, o nosso trabalho aqui é assim, procurando as pessoas da região, a gente faz uma vaquinha, todo mundo contribui para que a gente possa cuidar do problema dos animais, e cada um se propõe a pegar um ou outro e tal. Eu aqui tenho 4. Então, eu pergunto, como é que a gente vai resolver esse assunto aí? Como é que a gente vai iniciar esse debate que está tão esquecido, né? É isso aí. Grato, Cássia, sabendo que o homem, a mulher, no século XXI, não saberá viver mais sem os seus pets. Né? Tem bons artigos por aí. Cássia, a palavra é tua. Afinal, você que vai fazer a lei. Abre o microfone, Cássia. E pode ir encerrando suas palavras finais aí. Opa! Então, Ana Cris, realmente essa questão do abandono de animais aqui, acho tanto pelos turistas, quanto pelas pessoas que não têm a consciência também, e a gente vive isso muito forte, porque dentro dessa eleição minha também, nós tivemos um coletivo de protetores e protetoras independentes que apoiou a nossa candidatura. Esses protetores independentes, eles têm 80, 100, enfim, 150, ou gatos, ou cachorro e gato, porque as pessoas abandonam e acabam pegando o poder público. Não existe uma política eficaz, tanto para pegar e punir, né, o abandono, que é crime, né? Então, acho que assim, a gente tem que pensar primeiro numa forma de como monitorar isso. Né? Se você monitora tanta coisa hoje, acho que dá para monitorar o abandono. E segundo, fazer uma política, Ana Cris, isso eu conversei também com o Matheus e o Dunster, né, que foi eleito também com essa pauta muito forte, a gente vem discutindo algumas coisas em conjunto. Por exemplo, a criação do Hospital Municipal Veterinário. Acho que isso é fundamental. Um dos projetos que a gente vai mais à frente apresentar é a questão do Banco Municipal de Ração, né, para as pessoas que não têm condições e os protetores independentes. A outra questão também que a gente eu acho que é necessário, é pensar na ampliação das zoonoses, por exemplo. Né? A zoonose ela precisa ser
ampliada, um novo modelo, porque lá está cheio, e muita gente, e eu não sabia isso, né, porque eu estava do outro lado dos protetores independentes. Então, assim, eu não tinha conhecimento de como estava a zoonose, não cabe nem mais um bicho, nem mais um animal de cachorro. Então, para entrar os novos, às vezes tem que eutanasiar os mais velhos. Então, assim, a gente precisa pensar numa política. Inclusive, vai ter uma feira de adoção, né, que o Dancer está organizando, eu vou ajudá-lo também, né, para a gente também pensar dessa forma, mas precisa pensar em políticas. E eu acho que para isso, e venho falando com o Dancer, a gente precisa propor, e conversamos isso com o Matheus, a criação do Conselho Municipal de Bem-Estar e Proteção dos Animais. Porque aí eu acho que a gente consegue aí fazer uma política de uma forma mais ampla, mais pensar, discutir uma política mais ampla que a gente consiga ir a curto, médio e longo prazo e resolvendo as coisas. Mas também está no radar tudo isso. E quero agradecer já, padre, quero agradecer. O senhor falou para ir despedindo. Pois não, querida, pois não. Suas considerações finais. Dizer que foi uma alegria participar dessa conversa, né? Espero, né, ter respondido, né, o que todo mundo esperava ouvir, né? Enfim, se ficou alguma coisa que eu não fui clara, fico à disposição para retornar e agradecer ao senhor, a Cecília, a todos, né, que participaram aqui com a gente e dizer que eu estou à disposição para essa construção. Grato, querida. Robson? Eu queria, acho que, reforçar exatamente isso que a Cássia acabou de falar, que a Escola Fé e Política, embora seja sediada em Guarulhos, mas como a gente também trabalha online, que vocês aí de Caraguá venham fazer parte ou criem um núcleo da Escola Fé e Política para que a gente possa trocar essas considerações, conhecimento, trocar informações, aprender juntos, porque isso é fundamental para fortalecer não só o mandato, mas fortalecer a sociedade organizada. A gente precisa ajudar a conscientizar a sociedade organizada. Um pouco que o Cláudio falou da Casa Comum, tem mutirões da Casa Comum, eu estou participando de uma formação de mutirão da Casa Comum, que é necessário que a gente venha aprofundar essa discussão. Está muito superficial, principalmente dentro da nossa igreja. Então, acho que eu coloco à disposição, aí, falando em nome aqui da coordenação da Escola Fé e Política, que a gente possa juntos construir e fortalecer não só Guarulhos, mas também Caraguá e outras regiões próximas, para que a gente cresça de fato e apareça dentro da nossa religião, dentro da nossa sociedade. Tá bom? Agradeço, parabéns. Boa, estamos de portas abertas. Cláudio, para encerrar. Rapidão, sobre a Escola Fé e Política, né? Agradeço aí pela força, Robson, pelas palavras aí também. Com certeza vamos precisar, né? Nos unir aí, porque nós vamos retomar, a ideia nossa é retomar a Escola de Fé e Política aqui na Diocese. Temos todo um projeto, já apresentei para o Vanzella, né? Padre Vanzella, já conversamos. E a estratégia é o que a gente vem fazendo, né? Em trabalhos de coletivos, pastoral, é vir de fora para dentro, é criar essa escola um pouco diferenciada. Eu já tinha conversado com alguns coordenadores, né, do nacional, até do regional, a respeito disso, nos grupos mesmo. Então, a gente vai retomar esse trabalho de Escola Fé e Política, né? Voltar para as bases, fazer um trabalho de base decente, né? Retomar as nossas bases, né? É isso. Eu até coloquei lá a respeito ali, coloquei lá nas mensagens, né? Qualquer hora a Cássia seria interessante de contar. Uma vez perguntaram para mim se a Cássia era católica, cristã. Aí eu falei, não, a Cássia é sim, católica, cristã. Ela tem até uma história engraçada, né, Cássia? Ela foi vocacionada, Padre Friso. Foi de uma congregação religiosa. Tem até uma história engraçada, né? Vê que ela saiu, ela estava lá, ela se sentiu incomodada, como ela é mesmo, ela fica daquele jeito, ela fica incomodada com alguma coisa, ela vai... Não é isso que eu quero é isso. E graças a Deus, né? E eu falo que a Cássia é um instrumento de Deus. Né? A Cássia, para mim, é uma referência política, como mulher, como guerreira, sabe? Ela, para mim, ela é uma referência. A Cássia é grande, é guerreira. Que coisa bonita. Grato, Cláudio.
Queridos e queridas, perguntamos quase que em um mesmo acorde por qual motivo crescem movimentos religiosos, políticos, populares, que se alinham à cultura do ódio, utilizando a violência e ameaçando lideranças populares, desqualificando nossos movimentos, nossos leigos, nossas leigas, nossa gente boa da política. Intolerância não se tolera. Então, eu creio que hoje à noite tivemos aí 2 grandes exemplos de que é possível, sim, não é, fazer o bem contagiar. Lamentamos que o mal contagie, claro, mas o bem, que nós ouvimos hoje, da Cássia Gonçalves, do PT de Caraguá, do Guto, aqui do PDT de Guarulhos, são coisas para a gente arregaçar as mangas e saber que o bem, a honestidade, a ética também contagia. Queridos e queridas, até a próxima live, que será dia 11 de dezembro, e divulgue, aprecie e, meu Deus, e pé na tampa. E tem um pet aqui querendo participar também. E a Lua está participando. A Lua está dando tchau para vocês. Olha aí, ó. E esse gato, Lua, aqui vem. E a Marielle. Como é que ela chama? Marielle. Em homenagem a Marielle Franco. É a parceira. Essa aqui é a nossa Lua também. Olha aqui. Lua, dá um tchau. Dá um tchau. Eles também querem participar. Tchau, queridas. Até a próxima. Shalom. Tchau, gente. Um abraço a todos aí, gente. Com Deus. Tá bom. Deixa eu fechar aqui.